A aula passada eu fiquei devendo um argumento. E lembra que eu falei para vocês, quando eu chegasse na minha sala, em que eu sentasse na cadeira, em 2 minutos, eu ia entender. Que a situação era a seguinte: eu tinha esse conjunto DK, o conjunto dos x's que pertencem ao intervalo, tais que existe uma sequência xn. Tchau. Tal que xn converge para x e f de xn menos f de x é maior ou igual que 1 sobre 2k para todo n natural. Essencialmente, esse dk é o conjunto dos pontos onde, próximo desse ponto, a função deu um salto de tamanho pelo menos 1 sobre 2k. E aí o que eu queria fazer era o seguinte argumento, que se dk interseção pj menos 1 até pj, isso aqui de uma partição do intervalo AB. Se isso aqui é diferente de vazio, então existem SI e TI pertencentes ao intervalo, tal que F de TI menos F de SI é maior do que 1 sobre 2K. E aí, em particular, isso, essencialmente isso. E aí, eu fico com vergonha, porque o que eu tinha falado era o seguinte: bom, aqui está o PJ menos 1, aqui está o PJ, e aí aqui tem um pontinho que está na interseção desse intervalo com o DK. Se está na interseção, significa que esse ponto pertence ao DK. Se pertence ao DK, existe uma sequência que converge para esse ponto. A partir de um certo momento, essa sequência está toda dentro do intervalo. E aí eu falei, bom, agora eu só preciso encontrar 2 pontos nessa sequência. Não preciso pegar 2 pontos na sequência. Um ponto é o próprio ponto da interseção. Aí eu pego um outro ponto da sequência, que está todo dentro do intervalo, porque se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, como esse ponto faz parte da sequência que testemunhava o pontinho tá no DK, eu sei que a distância da F dele até a F desse ponto é pelo menos 1 sobre 2K. Então, ou está uma situação onde a imagem desse cara, sei lá, está aqui, e a imagem desse cara está aqui, e essa distância mede 1 sobre 2K, ou está numa situação contrária. E aí o que eu faço? Eu chamo de TI ou de SI o cara que tiver com valor maior. E pronto. E eu fiquei uns 5... Não, mas... porque eu sei que esses 2 aqui, se eu pegar 2 aqui, a distância entre... Eu queria usar uma desigualdade triangular para... Muito mais simples, tá? Era só isso. Desculpa ter enrolado. Tá? E aí o resto do argumento sai. Em particular, quem não viu, veja, porque o teorema que a gente provou na aula passada é um teorema muito importante, e eu provei de um jeito muito rápido, sem ter que usar a noção de oscilação. É uma prova muito espertinha. Isso aqui é um jeito de empurrar a definição de oscilação para baixo do tapete. O que é oscilação? É um negócio que você define via supremos e ínfimos, começou aí, tal que uma função é contínua num ponto, somente se a oscilação é 0. Faz sentido se você parar para pensar o que oscilação é. Mas aqui meio que eu joguei fora e consegui reciclar o argumento.
Mas enfim, eu estava devendo isso, tá pago. Refrescos. Agora a gente vai tirar um montão de consequência de tudo que a gente provou. Refresco número 1. Se a função f de AB em R é RI, então o módulo da função, lembrando que isso aqui é a função que manda x no módulo de f de x, isso aqui também é RI. Intuitivamente, o que está acontecendo é, imagina que eu sei integrar essa função. Então, meio que eu sei calcular essa areazinha. Quando eu calcular esse pedaço aqui, isso aqui vai ficar negativo. E aí eu sei calcular essa areazinha aqui. Mas se eu sei calcular essa área, espera-se que se eu passar um módulo nessa função, o módulo nessa função vai fazer isso. Eu vou espelhar a parte que estava para baixo, estava negativa, vai ficar positiva. E eu deveria também saber medir. Eu não sei a priori qual é o valor dela. Tipo, para saber qual é o valor, eu vou ter que separar os pontos onde onde caiu, ficou negativo e tal. Mas a princípio, eu só quero dizer que eu sei dizer que ela é rima integrável. E agora é muito fácil. Você não precisa sujar a mão com porra nenhuma. Praticamente. Ó, prova. A função f é rima integrável. Isso significa, pelo teorema anterior, que f é limitada e contínua a menos de um conjunto de medida nula. O que eu quero provar? Eu quero provar que o módulo de f é limitado e também é contínuo a menos de um conjunto de medida nula. Mas, por f ser limitada, o módulo de f também é. Esse é de boa, imagina. Hã? Porque, por definição, a f ser limitada significa que existe um m maior que zero. Porra, tipo, né? Foi. Agora, suponha que essa função seja descontínua num ponto. Num pontinho Pzinho. Essa função ela funciona como? Você sai de AB e vai para R via F. Depois você sai de R e vai para R. Vou até fazer assim, você vem para cá via a função módulo, valor absoluto. Certo? Se eu estou falando que essa função é descontínua num ponto, eu estou dizendo que essa composta é descontínua num ponto. Só que veja, essa aqui é contínua em todos os pontos. O valor absoluto é contínuo. Se eu estou dizendo que isso é descontínuo num ponto, é porque a descontinuidade estava aqui. Porque se fosse contínuo aqui, composta contínua. Então,
F é descontínua em P. F sem o módulo. O que a gente mostrou? Que o conjunto dos pontos onde o módulo da função é descontínuo, isso está contido no conjunto dos pontos onde a função f é descontínua. Então, se está no primeiro, então está no segundo, foi o que a gente fez. O segundo tem medida nula. O conjunto maior já tem medida nula. Então, o menor também tem. Acabou. Pelo critério de Lebesgue, o módulo é Riemann integrável. Nada nessa mão, nada nessa mão. Foi. Tudo bem até aqui? Sim? Tem alguma coisa de... Não? Pega um ponto que está nesse conjunto. Significa que a composta do módulo com a F é descontínua nesse ponto. Certo? Quero mostrar que a F é descontínua nesse ponto. Supõe que não. Se a F é contínua, se a F é contínua num pontinho X, então quando você fizer a composta de F com isso, o resultado vai ser contínuo no ponto, porque essa é contínua em todos. Então, se isso é descontínuo num lugar, é porque o problema estava aqui, não aqui. Melhorou? Certo. Então, primeiro refresco, mas há muito. Da onde veio esse tem mais. Qual que é o próximo? Esse aqui. Refresco 2. Se F e G de A bem R são Riemann integráveis, então o produto é Riemann integrável. Produto de funções Riemann integráveis é soma é de boa, porque quando você faz a soma em cima de uma partição, de uma função, mais a soma em cima da mesma partição de outra função, isso fica isso aqui, F mais G. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Isso vale para quaisquer redes, sai. Só que quando você faz o produto, lascou, porque se você fizer um produto de um negócio assim, PI menos 1, PI menos PI menos 1. Aí você faz um produto de uma soma de Riemann assim com outra soma de Riemann assim. Isso não vai ser igual à soma de FTI vezes GTI. Vira um bagulho escroto num nível assim absurdo. Mesmo quando você vai para séries usuais de números reais, produto de séries, você estimar o produto de duas séries, você tem que fazer uns armengue louco lá. Quando uma delas é absolutamente convergente, você meio que consegue mostrar que seria o polinômio infinito resultante do produto dessas séries. Isso vai convergir, mas é um trabalho terrível.
Só que aqui, eu não sei dizer qual vai ser a integral do produto, mas eu sei dizer que existe. Prova, f e g são limitadas, porque ambas são Riemann integráveis. Então o produto também é. O produto das constantes que limita cada uma, limita o produto. Agora, se FG, se o produto é descontínuo num pontinho P, então F é descontínuo em P, ou G é. Ou G. Porque se F fosse contínuo em P e G fosse contínuo em P, o produto seria. Então, se o produto não é contínuo num ponto, é porque uma dessas duas deu merda. Ora, daí, esse argumento mostra que o conjunto dos pontos em que a função fg é descontínua está contido no conjunto. Eu vou fazer assim, df D de descontinuidade, conjunto dos pontos onde a f é descontínua, conjunto dos pontos onde a g é descontínua. Só para não ficar escrevendo essa desgraça toda hora. Mas aí, ó, esse conjunto tem medida nula. Esse tem medida nula. Dois conjuntos com medida nula, se eu uno, continua tendo medida nula. Então esse aqui também tem. Rápido, prático. A gente ficou 1 ano afiando uma espada. Agora a gente está decapitando geral, assim. Mata todo mundo. Assim. Isso foi referência a uma peça de teatro, tá? Não é que eu sou... Hermanoteu na Terra de Godard. Já assistiram, não? É muito bom. Oi? Ah! Então você já viu isso. Desculpa por ter causou gatilhos. Tá. É bem humor de família, assim, porque família em geral é gente velha, e é humor de gente velha, assim, porque, enfim. Eu sou velha, né? Tem mais refrescos, eu vou guardar o melhor para o final, mas... Aqui... Eu vou colocar assim como que vai estar na lista, mas só para já dar uma ideia de como faz ele. Para uma função f de AB em R, a gente vai definir isso aqui. F mais é o máximo entre a função f e 0. F menos é o máximo entre menos f e 0. Primeiro, vamos ver se a gente se convence disso. Isso é um truque muito útil quando você é obrigado a mexer com integração. Inclusive, esse truque aparece em teoria da medida. Essa f+, a gente chama de parte positiva da função. Deixa eu dar um exemplo aqui.
fazer uma funçãozinha que teve parte negativa. Engraçado como eu odeio funções trigonométricas, mas todo o meu gráfico de função, no fundo, parece uma função trigonométrica. Mas podia ser também uma função polinomial olhada bem de perto, né? O que dá na mesma. Enfim, essa f+, está falando assim, eu vou olhar a função f, olhar a função 0, e aí em cada ponto, a ideia aqui é que em cada ponto, eu vou sempre escolher o máximo entre f no ponto e 0 no ponto. Então, aqui vai ser isso aqui. Essa aqui é a parte positiva. Então, assim, nesse pedaço, o maior entre 0 e a função era 0, então eu escolhi 0. Então foi dando 0 até aqui. Nesse pedaço, o máximo entre 0 e a imagem da função no ponto foi a função no ponto. Então quem ganhou foi a função no ponto. Aqui, de novo, a função estava negativa. Então quem ganhou foi o 0. Quando você vai para a parte negativa, a sua primeira intuição é falar, eu vou pegar essa parte. Sim, mas não exatamente. Porque essas duas funçõezinhas a gente vai montar de modo que elas sejam sempre positivas. Então, aqui, que entre menos f e 0, quem está ganhando é menos f. Porque a f está negativa, então quando eu faço menos isso, fica positivo. Então, aqui dá isso. Nessa parte agora, como a f é positiva, quando eu olho menos f, fica negativo. Então, nessa parte, fica assim. Quem ganha é o 0. Nessa parte, fica assim. Nessa parte, fica assim. E nessa parte, fica assim. Então, essa é a intuição geométrica do que estou fazendo. Eu estou meio que olhando a função, eu estou quebrando ela em parte positiva e negativa no gráfico, só que nas partes que não são positivas, no caso dessa, eu deixo igual a 0, eu amasso, deixo igual a 0. E no caso da função negativa, eu faço a mesma coisa, eu pego a parte negativa, o que é positivo eu amasso, deixo igual a 0, mas como eu quero fazer conta com essas coisas, eu multiplico por menos para deixar positivo também. Então, eu acredito que isso dê conta disso para vocês. Que a parte positiva, a f+ é sempre maior ou igual que 0, e a f- também é sempre maior ou igual que 0. Porque tem esse sinal aqui, esse sinal é importante. Aí aqui, a função f original é eu pegar a parte positiva e subtrair dela a sua parte negativa. O que de fato ocorre, porque você escolhe um ponto, vou escolher um ponto aqui. Aí eu quero calcular quem é f de x dele. Aí eu vou... A f de x dele é f de x. Só que eu vou e olho para quanto é a parte positiva. Se na parte positiva tinha dado f, significa que f de x é maior ou igual que 0. Mas se isso aqui é maior ou igual que 0, significa que aqui, quando eu olhar aqui, isso aqui vai ser menor. Então aqui vai dar 0 e aqui vai dar positivo, então vai ficar assim. Porque isso aqui, se o f de x é maior ou igual que 0, e a parte negativa é menor ou igual que 0 daí. E aí quando... isso aqui é igual a 0. Então quando você somar, quando você fizer esse menos esse, vai dar f de x menos 0, que é f de x mesmo. Análogo no outro caso.
E o mais legal é esse, que o módulo da função é a parte positiva mais a parte negativa. Porque se você olhar aqui, ó, vou fazer a mágica. Vermelho com preto, vou somar essas duas funções. Aqui dá 0. Quem ganha é o vermelho. Quando eu somo com vermelho, dá o vermelho, então isso aqui some. Aqui, preto com vermelho, aqui é 0, some. Aqui, some. Sobrou o quê? O que seria o espelhamento que a função módulo faz. E aí você só precisa analisar em cada um dos casos possíveis e perceber que quando f de x é maior ou igual que 0, essa parte é 0, some. E aí era igual ao próprio módulo. Quando f de x fosse negativa, aqui daria 0, porque 0 é maior que o número negativo, então essa parte some. Só que a f menos, ela já multiplica por menos a parte negativa, justamente o que o módulo faz. Então, deu igual. Tá? Então, spoiler da lista que eu vou trazer na segunda. E você chegou... Vou deixar para entregar na quarta. Eu tinha falado, não estava aqui, não. Vou mudar a data, não vai ser mais na segunda, na quarta. Está mais feliz? Não. Indiferente. Ainda não adiantou nada? Tá. Literalmente me vem pelo seu irmão. Literalmente me vem em busca do seu irmão. Ué, eu vou dar prova dia 18, né? Eita porra. Caralho, tá. Tá, agora. Misturada de 18, geralmente. É 18 a 20 anos. São 2 semanas de pegar. Do Bruno, não? Menos? Vou pegar. Não, tem Corpus Christi. Aí depois esse foi em fim de semana. Dá 6 dias. É 6 dias. Sério? Como assim? Sábado, domingo, segunda. Na minha mente era mais dias. Mano, tem uma professora de que foi. Que trocou um pé com o aparelho. A parte B é o que interessa desse exercício. Se eu pego uma função de A bem R, para eu decidir se ela é rima integrável, eu posso quebrar a função em duas. Eu posso quebrar na parte positiva e na parte negativa, de modo que a função é rima integrável, se somente se a parte positiva e a parte negativa são. E a integral da função é a integral da parte positiva menos a integral da parte negativa. É bem geométrico esse, se você se permitir fazer desenhos. Tá? A ida, tipo, não tenta mexer com soma de rima. A ida é o quê? Eu sei que a função é rima integrável, eu quero mostrar que essa aqui e essa aqui são. Só que a gente já tem um critério ótimo para a função rima integrável. Limitada e contínua menos de medida nula. Essa função aqui, se essa é limitada, então essa aqui e essa aqui são. Pelo próprio modo como está feito. Agora, se essa função é descontínua, essa função é quem? É o máximo entre duas. Máximo de função contínua é contínua. Análise 1. Então, se isso aqui não é contínuo num ponto, é porque o problema está em uma dessas. Essa é constante
tem que estar nessa. Perceberam, né? Está sempre voltando para esse mesmo tipo de argumento. E aí, ok, se essa aqui e essa aqui são rimas integráveis, então a sua função é limitada. E aí, se a sua função é descontínua, se a sua f é descontínua num ponto, aí você vai e olha se esse ponto é maior ou igual que, se a imagem é maior ou igual que zero, é maior ou igual que zero. E dependendo do que for, você vai chegar à conclusão de que ou essa tem que ser descontínuas lá, e aí você fez a inclusão meio que contrária. Tá? Não precisa sujar mais as mãos com integral com soma de rima. São poucos exercícios que precisam. Esses, em geral, são os mais legais. Mas poucos que precisam. Agora, o que mais que tem? Tem um exemplozinho. Esse aqui é um exercício legal. Exercício. F de AB em R monótona. Então, F é rima integrável. Só isso de hipótese. Esse vai estar na lista também, mas já vocês pensarem, indica. Quantas descontinuidades F pode ter? Porque, vamos lá, função monótona, ou ela está sempre, ou ela, em linguagem de Elon, não decresce, ou ela não cresce, tipo, não, ela não decrescente. Não crescente ou não decrescente. É que para mim é crescente. Tipo, ou ela às vezes estaciona e sobe, ou ela estaciona e desce, estaciona e desce, estaciona e desce. Ou sempre desce, enfim. Mas ela não cresce um pouco e depois decresce. Ela não fica oscilando de humor. Ou ela está sempre triste ou ela está sempre feliz. Tá? Numa função assim, limites laterais sempre existem. Todos. Aí você consegue fazer um argumentozinho para ver nos pontos onde a função é descontínua, se a função é descontínua aqui, nesse pontinho P, é porque o limite de um lado é diferente do limite do outro. A função estava vindo aqui de um jeito, e aí depois ela continuou assim. Tipo assim. Tudo bem? Mas o que acontece? Nessas situações, você consegue encaixar no meio um número racional. Meio que para servir de testemunha que teve um saltinho. Ali teve um saltinho. Encaixa um racional ali no meio. Quantos racionais existem? Enumeráveis. Então você pode ter no máximo enumeráveis pontos de descontinuidade. Conjunto enumerável tem medida nula. A função é descontínua menos de medida nula. Ela tem que ser limitada, porque ela é monótona. Então ela vai estar numa escadinha assim ou assado, mas acabou. Tá? Enfim. Certo? Que outro refresco que tem? Eu vou colocar agora exemplo. Se eu pegar A menor ou igual que C, menor ou igual que D, menor ou igual que B, a função essa função aqui, ó, G
já bem R que faz g de x igual a 1 se x pertence a CD e 0 se x não pertence a CD. Essa função, ela é rima integrável, porque ela é claramente limitada. Então, se o A está aqui, o B está aqui, o C está aqui e o D está aqui, o gráfico dessa função faz isso aqui. Até aqui é 0, aí aqui ela dá um saltinho, vem até aqui e volta. Essa função é limitada, tem 2 pontos de descontinuidade, então é continuamento de conjunto de medida nula, portanto é rima integrável. Além disso, a integral de A até B da função g t dt é igual à integral de A até C da função dessa função mais a integral de C até D dessa função mais a integral de D até B dessa função. Nesse pedaço aqui, ela é a função que é 0 em todo ponto e deu um saltinho. Em alguma aula passada a gente já viu que uma função assim, a integral é 0. Então aqui morre. Aqui é a mesma coisa, nesse pedaço é 0 em todo mundo, exceto num ponto. Aqui morre. Sobrou isso, só que aqui a função é 1. Então, nesse caso, vai ser a constante, que é a função, vezes o tamanho do intervalo. D menos C. Bobinho. Certamente eu coloquei isso por algum motivo. O motivo é agora. Isso aqui essencialmente, isso é para a gente ver que a gente tem o poder de, dado qualquer intervalo, você consegue montar dentro desse intervalo uma outra funçãozinha que vai ter um bumpzinho que tem um tamanho de integral não negativo, por exemplo. E aí agora eu encontro o apagador. A primeira consequência realmente interessante disso tudo, eu vou até chamar de teorema. Se f de A bem R é rima integrável e isso aqui é igual a 0, então esse conjunto que eu vou chamar de S de F, o conjunto dos pontos onde a função não é 0, tem medida nula. Então, peguei uma função que eu sei calcular a integral. Aí, o módulo, eu já sei que o módulo dela é rima integrável, eu posso calcular. Então, imagina que, de alguma forma, eu peguei a função estava assim a princípio, aí quando eu espelho aqui, e aí eu calculo
a integral do módulo dessa função, ou seja, eu estou calculando isso aqui, a soma dessas áreas deu 0. Então é porque a sua função, ela era quase sempre 0. Então o conjunto dos pontos onde ela não é 0 tem medida nula. E é muito bonitinho o jeito de fazer esse, porque ele é quase geométrico. Mas primeiro, vou fazer assim, suponha o resultado conhecido quando a função f ela é sempre positiva. Suponha que eu provei isso para quando as funções são maiores ou iguais que 0. O resultado geral acabou. Eu só preciso provar para a função que é maior ou igual que 0. Porque a função f, sendo Riemann, a função f em geral, eu posso escrever ela dessa forma. Lembra? Como parte positiva e menos a parte negativa? Só que mais do que isso, o módulo da função é igual à parte positiva mais a parte negativa, que a gente tinha tá no exercício anterior. Mas se eu sei isso, então a integral do módulo da função é igual à integral, a soma das integrais das partes positiva e negativa. Porque se eu passo integral aqui, integral da soma é a soma das integrais. Cuidado que aqui não tem módulo, por isso que aqui ficou menos. Aqui tem módulo, então aqui é mais, então aqui fica mais. Só que aí veja, se a sua função f é Riemann integrável, parte positiva e parte negativa são sempre funções positivas. E se eu tenho, por hipótese, isso aqui dando 0, isso aqui é integral de uma função positiva. Integral é monótona. Então, a integral dessa função é maior ou igual que 0. Integral dessa função também é maior que 0. Então, aqui eu tenho dois números positivos somando dando 0. Isso só acontece se esse é 0 e esse é 0. Mas então, veja, uma função positiva com integral dando 0. E eu estou supondo que eu conheço o resultado que eu quero provar para funções positivas. Então, com isso me diz que a parte positiva da função, o conjunto, pega essa função, o conjunto dos pontos onde a parte positiva é diferente de 0 tem medida nula. E, pelo mesmo motivo, o conjunto dos pontos onde a parte negativa é diferente de 0 tem medida nula. Então, esse conjunto da função original está contido na união desses dois. Tem medida nula. Então, eu vou escrever isso, mas... Então, como isso aqui é positivo e isso aqui é 0, a suposição garante que o conjunto dos pontos onde a parte positiva é nula, não nula, esse conjunto tem medida nula. Analogamente, esse conjunto aqui
tem medida nula. Por fim, note que esse cara está contido nisso aqui. Se a minha função original é diferente de zero, em particular, ou ela é maior que zero, ou ela é menor que zero. Mas, num desses casos, ou ela caiu aqui, a parte positiva dela é diferente de zero, ou a parte negativa dela é diferente de zero. Mas esse conjunto tem medida nula e esse também, portanto, esse tem. Isso não demonstra o teorema, mas mostra que para demonstrá-lo eu posso supor isso aqui. Essa é uma das situações onde esse negócio de parte positiva e negativa entra. Para você, às vezes você está num argumento onde, porra, se a função fosse sempre maior ou igual que zero, minha vida ia ser tão mais fácil. Não seja por isso. Agora você tem duas funções positivas. Você faz a conta com uma, faz a conta com a outra e vê se isso resolve. Tá, então, vamos provar a afirmação. Vamos provar o resultado para f maior ou igual que zero. Bom, agora sim, pelo que a gente está vendo toda hora, o jeito mais simples de mostrar que alguma coisa tem medida nula é mostrar que essa coisa está dentro de outra que a gente já sabe que tem medida nula. A função é rima integrável, então eu tenho um conjunto de medida nula por hipótese, que é o conjunto dos pontos onde a f é descontínua. Então, se a gente mostrarmos que o conjunto dos pontos onde a f não se anula está contido no conjunto dos pontos onde a f é descontínua, deixa eu só escrever aqui, x pertence a B, f descontínua em x, acabou. Pois esse df tem medida nula. Por conta de ser rima integrável. Tá legal? Eu tenho eu ou vocês, alguém, olha assim, putz, eu sei um jeito muito esperto de mostrar que qualquer ponto aqui está aqui. Eu tenho todas as razões para acreditar que isso acontece. Não, acho que não. Então vamos supor que não. Então, suponha... Deixa eu ver se o triângulo de luz ainda está lá. Ainda está. Alessandro ainda está incógnito. Não dá para ver no vídeo, que tem um Alessandro escrito aqui. Então, suponha... Não vai só para o dicionário, tem um pedaço de cara também. Mas eu acho que eu estou falando da suposição errada. Mas vamos lá, vamos chutar o balde. Suponha que o SF não tem medida nula.
certo? A gente quer mostrar que ele tem. Aquilo é um spoiler, mas tudo bem. Mas veja que, por não ter, em particular, a gente tem que isso aqui acontece. Ocorre se esse conjunto não tem medida nula, então ele não pode estar contido no conjunto dos pontos de descontinuidade. Porque esse conjunto tem medida nula. E se ele tivesse contido aqui dentro, ele teria. Esse aqui teria medida nula. Como a gente está supondo que não, esse aqui tem que acontecer. Logo, existe um Pzinho que pertence a S de F, tal que o Pzinho não pertence a DF. Ou seja, a F de P é maior que zero, porque eu estou supondo a função sempre maior ou igual que zero, e mais do que isso, a F é contínua em P. Acredite ou não, acabou. E acabou de um jeito que estudantes de cálculo entendem. Eu vou fazer um desenho. É que se não fosse desenho, os estudantes de cálculo não iam entender, né? Ó. A, B, aqui está o Pzinho. E nesse Pzinho a função é positiva, certo? Então, a função aqui passou a F de P. Belezinha? Função contínua num ponto P. A função nesse ponto é positiva. Conservação de sinal. Existe, se eu pegar um intervalinho pequenininho aqui, deixa eu fazer o eixo aqui. Se eu pegar um intervalinho muito pequenininho, nem é tão pequeno, basta que ele tenha raio FP sobre 2, está ótimo. Se eu pego esse raiozinho, eu sei que como a função é contínua, tem uma pequena região aqui, que se eu pegar a imagem de qualquer ponto aqui dentro, a imagem tem que cair aqui dentro. Digamos que a função fez isso. Mas em particular, eu sei que nesse pedaço a função está toda acima de zero. Isso que interessa. Tudo bem? Agora, olha que legal, olha que bacana, olha que roubado. Eu vou definir uma função auxiliar. 0, 0, 0, 0. Garantir que fique sempre por baixo da função. 0, 0, 0. Chama essa funçãozinha de g, certo? A integral de a até b dessa função gt dt, ela é igual ao tamanho desse intervalo vezes essa alturinha. Sei lá, eu vou chamar de R. Vou dizer que é maior que zero. Tudo bem? Só que essa função g, pelo modo como eu desenhei ela, a função f é sempre maior ou igual que zero. Então, a função f está sempre por cima da g nesse pedaço. Nesse pedaço, como eu tinha esse controle, eu tomei cuidado que a g aqui tinha que ficar assim, né? Não, senão não é função, deu um saltinho. Nesse pedaço, a função g está abaixo da função f. E nesse pedaço também.
Então a g está sempre abaixo da função f. Então isso aqui é menor ou igual que a integral da função f inteira. Só que por hipótese, isso é zero. Porque eu comecei supondo que a função... Lembra? Suponha que o módulo da função, a integral do módulo da função é zero. Mas aí como eu estou com a função sendo positiva, o módulo da função é a própria função. Então eu tenho isso. É possível zero ser menor do que zero? Não. Zero é igual a zero, mas aqui tem um menor estrito no meio. Aqui que aqui tem essa merdinha aqui. Isso aqui aconteceu. Então eu cheguei à conclusão que zero é menor que zero. O que permitiu isso foi eu ter um ponto, foi eu dizer que esse cara tem medida nula. Ou melhor, não tem, né? Eu dizer que ele não tem forçou que essa inclusão, aquela inclusão que eu queria não valesse, portanto, eu cheguei numa contradição. Logo, S de F tem medida nula. Bonitinho, né? Você faz você encontra um pedacinho onde a função está toda acima do zero. Aí você faz uma funçãozinha menorzinha por baixo, que você sabe que a integral vai dar positiva. E aí, fez esse truquezinho. Agora quer ver um corolário muito massa disso? Se vocês pararem para pensar, no fundo, o verdadeiro problema, por isso que eu falei que era spoiler, o verdadeiro problema foi isso aqui, ó. Essa inclusão não valer. O fato de não ter medida nula levou essa inclusão e essa inclusão empurrou para aquilo. Mas então, em particular, note que SF tem que estar contido no conjunto dos pontos de descontinuidade da função. Corolário. Se F de AB em R é contínua e a integral do seu módulo é zero, então a função é nula. Você calcula, você pega uma função que é contínua, se a integral do módulo é zero, a função é zero. Prova. O conjunto dos pontos onde a função é descontínua é vazio. SF está contido aqui dentro. SF é vazio. O conjunto dos pontos onde a função é diferente de zero é vazio. Ou seja, ela é igual a zero em todos os pontos. Corolário. Já são 3 horas, não? Senhor? O que dá a integral do módulo da F, se estiver implicar que era zero em quase todos, não admite a necessidade de ser contínua. Ah, não, ela só era rima integrável. Porque justamente, ó, o que acontece? Eu peguei uma função, ó, aqui está A, aqui está B, aqui está o gráfico da função. Função constante igual a zero. Essa função, a integral dela é nula. Ela é contínua. Se eu nesse pontinho aqui, nesse pontinho C, a função estava aqui, saltou, voltou. Ela ainda é rima integrável, porque ela é contínua menos de um conjunto de medida nula. Mas ela não é contínua.
E a integral continua a mesma. Opa, furei aqui eu vou colocar o gráfico dando aqui. Ainda dá, ainda está valendo. Mas se não tem esses saltinhos e a função é rima integrável, então é porque ela tinha que ser toda nula, tá? Corolário, esse é para os alunos de Marcos. Para f pertencente ao conjunto das funções contínuas de A em B, defina isso aqui como sendo a integral de A até B do módulo da função. Então, isso aqui é um espaço normado. Isso te define uma norma no espaço das funções contínuas. Linear 2? Pode ser. Não. Não é quase uma norma, era divisão de produto de ideia. Vai estar na lista, não se preocupe. Porque, ó, a gente já sabe, ó, que isso aqui é maior ou igual que zero. O módulo de qualquer função é sempre maior ou igual que zero. Então, quando você calcula a norma dessa função usando essa coisa, vai ser a integral do módulo da função. E isso é maior ou igual que zero, porque respeita desigualdade. Então, norma sempre positiva, primeiro foi. Esse aqui, ó, se você fosse fazer lambda vezes uma função, aí você quer calcular a norma. Isso é a integral do módulo de lambda, ft dt, de A até B. Mas isso aqui, você sai esse escalar aqui, fica assim. Mas aí o escalar sai da integral, fica a integral do módulo da função, mas isso aqui é isso aqui. Saiu. Desigualdade triangular, mesma coisa. Desigualdade triangular, análogo. Faltava, o que a gente ainda não sabia era que se a norma da função é zero, então a função é zero. Se um vetor tem norma zero, porque o vetor é um vetor nulo. A gente não tinha isso. Agora a gente tem. Tá? Que horas são? 2h50. Spoiler da lista. Spoiler da lista. Não é de Banach. Ou seja, não é um espaço métrico completo. Ou seja, você vai ter sequências de Cauchy que não convergem. É ruim de provar? Pior que não. Faz um desenho. Ué. Eu fui trollado por mim mesmo. Faz um negócio assim. Pega uma função que o seu gráfico ela é constante igual a 1 nesse pedaço e ela cai até 1 mais 1 sobre n e sei lá, aqui está em 2, tá? Então você pega
Você pega funçõezinhas dessa forma que estão parametrizando esse negócio, é um trapézio, né? É um trapézio. A área disso, a integral dessa função vai ser 1 mais a área desse triângulo. Aí, quando você calcular, se você pegar dois triângulos, duas funções desse tipo, e calcular a norma da diferença, meio que você vai calcular quanto que sobra aqui, nesse pedacinho. E se você pegar números n e m grandes o suficiente, esse pedacinho está pequeno. Então, meio que, quando você olha as funções dessa forma, estão fazendo esse trapéziozinho conforme n avança, quanto maior o n, mais próximo de zero isso aqui está, e mais isso aqui vai estar próximo de ser um quadrado. Mas nunca vai ser um quadrado. Vai ser sempre um trapéziozinho. Quadrado. Isso vai te dar uma sequência de coxi nesse espaço. Ó, se n é 1, é 1 mais 1. Então, o gráfico a sua função viria para cá. Em n igual a 2, vai para 1 mais meio, que vai vir aqui na metade. A próxima, cada uma dessas é o gráfico de uma função. A próxima função ia vir para cá. A próxima função ia vir para cá. Está cada vez mais próximo de ser um quadrado. Ah, não, que ele está vindo para cá. Não. Mas tá chegando. E aí qual que é o problema? Isso deveria convergir exatamente para a função que vem até aqui e aqui, ou ela dá 1 aqui ou no 1 ela dá 1, ou no 1 ela dá 0. Acontece que essa função não é contínua. Então, o que seria o limite dessa sequência de funções não mora aqui. Problemas não? Não. Então, mas isso vai estar na lista passo a passo, assim, para fazer essas coisas mesmo. É um espaço que não é de Banach. Infelizmente, porque essa norma, em certo sentido, ela é melhor que a norma do Supremo, ela é bem menos exigente. Mas aí o que você faz? Lebesgue. Lebesgue completa isso aí. Vamos fazer isso no curso? Não. Está no texto? Tem. E feito a partir de integração de Riemann, sem usar a teoria da medida. Último teorema. E aí eu desejo bom final de semana para vocês. Teorema. Se Fn é sequência de funções Ri, Riemann integráveis, tais que Fn converge uniformemente para uma função f. Então, todas as funções com o mesmo domínio, tá? De A em B. Todos aqui estão saindo de A em B em R. Então, a f é Ri e a integral da função f é igual ao limite das integrais. Aí você vai falar, ué, mas eu fiz isso na lista. Você não fez na lista, porque na lista a gente tinha por hipótese que o limite era Riemann integrável. Aqui a gente não tem. A gente vai concluir que o limite uniforme é Riemann integrável. Tudo bem? A prova vai ser horrível? Não. Eu prometi para vocês as coisas horríveis que a gente tinha que fazer, a gente já fez. Foi daquela aula. Sim, aquilo lá é complicadinho mesmo. Aquele lema eu vi depois, eu tirei do livro do Apostol. Por isso que, enfim...
O Apostol é o livro que o pessoal usava para estudar cálculo no curso de Ciências Moleculares da USP. Mas tá. Ó, a gente então quer mostrar que pesquisa depois, é um negócio muito louco. A gente quer mostrar que essa função ela é limitada e contínua menos de conjunto de medida nula. Mas a gente já viu que, como cada Fn é limitada, F é limite uniforme de funções limitadas. Então, F é limitada, pois cada Fn é limitada. E a gente já viu na primeira parte do curso que se Fn converge uniformemente para F, então F é limitada. Limite uniforme de funções limitadas é uma função limitada. Você consegue limitar. Então já foi. E a outra parte que você pode achar, agora ferrou. Agora danou-se. Provar que esse limite uniforme é um conjunto de pontos onde a função é descontínua tem medida nula. Não é horrível, porque, de novo, a parte difícil a gente já fez. Deixa eu só ver se eu não estou pensando abobrinha. Ó. Afirmação. O conjunto dos pontos onde a F é descontínua está contido na união dos conjuntos dos pontos onde cada Fn é descontínua. Por quê? Justificativa. Um jeito de mostrar uma inclusão é mostrar o oposto dela via complementares. Se x não pertence à união desses caras, então Fn é contínuo em x para todo n. Se x não está na união, significa que x não está em dfn para todo n. Estar em dfn é ser descontínua. Não estar é ser contínua. Portanto, se x não está em nenhum, significa que para todo, Fn tem que ser contínua no ponto. Isto é, x não pertence a D. Então, se não pertence a esse, então não pertence a esse. Logo, se pertence a esse, pertence a esse. Portanto, D tem medida nula, porque é uma união numerável de conjuntos com medida nula. D tem medida nula. É integrável. Falta mostrar o limite. Mas como diria Olavo de Carvalho, ora porra, isso é muito fácil. Hã? Não, ó. Isso aqui. Essa diferença o módulo da diferença das integrais é o módulo da integral das diferenças. Só que a gente já viu que quando você está com funções que são Riemann integráveis, você pode fazer isso aqui, ó.
Se não viu, não se preocupa que vai estar na lista. O módulo da integral de uma função é menor ou igual que a integral do módulo da função. E isso definitivamente é de boa, porque agora a gente já sabe que o módulo da função é rima integrável, então vale isso. E aí é só você passar a integral em tudo e saiu. Tá? Certo. Só que agora isso é menor ou igual que B menos A vezes porque isso aqui é menor ou igual que, em geral, era outra coisa. Isso assim é menor ou igual que o tamanho do intervalo vezes aqui eu fiz errado. Tava certo também. Aqui que me interessa é isso. Isso aqui vale em geral pelo mesmo argumento, que a função está sempre entre o seu limitante superior e menos entre o seu supremo e menos o seu supremo. E aí, como vale isso, de novo, como a gente tem isso, se você integrar isso aqui, dos dois, mantém as desigualdades, só que aqui vai ser a integral de uma constante em A até B, vai sair B menos A vezes a constante. Aqui também, aqui vai ficar a integral da F, tá. Aliás, aqui é melhor assim, mas tudo bem. Só que esse número fica tão pequeno quanto eu quiser, porque por hipótese Fn converge para F uniformemente, então eu deixo isso aqui tão pequeno quanto eu quiser, significa que isso aqui eu deixo tão pequeno quanto eu quiser. Mas se isso aqui é tão pequeno quanto eu quiser, significa que esses números estão se aproximando desse. Então, como prometido, provei que se eu tenho uma sequência de funções Riemann integráveis que converge uniformemente para outra, então essa outra também é Riemann integrável. O que é razoável, porque convergência uniforme é convergência do gráfico. Então, eu tenho uma sequência de gráficos que eu sei calcular a integral, e esses gráficos estão convergindo uniformemente para algum gráfico. Então, eu tenho que saber calcular a área desse gráfico que está no limite. Porque isso aqui é forte pra caralho. Tá? Mas tá bom. 3 e 6, ainda não é 3 e 10. Dias de glória. Parte de integração imprópria eu vou deixar nas listas. E aí, depois que a gente fizer alguns exercíciozinhos disso, eu faço um pouquinho de funções séries de potência, só de funções para a gente ver como faz, integra essas coisas, diferencia essas coisas e acabou a matéria. Então, é isso. Show de bola.